Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, galera paroleira! Estamos de volta aqui para o segundo bloco da parola de número 168, a 21ª dentro do tema Perguntas de Deus. E para você que já é parolover, você sabe, nós estamos aqui todas as terças e quintas, no YouTube, no Facebook, colocando conteúdo bíblico de qualidade para você, de uma forma divertida, descontraída. Nós somos 4 amigos que nós já estamos conversando a respeito do reino há 20 anos. E desde 2020 a gente decidiu gravar essas rodas de conversa para que você pudesse ser parte integrante disso. Então, se ajeita na cadeira aí, arruma o seu café, o seu tererê, o seu chimarrão, o seu chá de camomila e vem com a gente parolar. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, vamos dar sequência, então, no nosso primeiro bloco? Bora lá, todo derretidinho hoje. Você percebeu, ô mente brilhante, que hoje o nosso oráculo está com uma voz aveludada? Coisa, né, cara? Uma presença hoje no nosso podcast, que não sei se ele está querendo deixar a palavra uma voz mais agradável, né? Verdade, você acha que ele gritou muito no culto ontem? Não, na verdade é o nosso Johnny Bravo, na verdade. O nosso Johnny Bravo aqui, fazendo agora a sua versão online, né? Johnny Bravo das avessas. Exatamente. Deixa eu contar um caos para vocês. Eu tô bem rouco mesmo, né? Não brinca. Mais ou menos isso. Aí eu já tava rouco e o culto ontem à noite foi a gota d'água. De manhã eu preguei e logo em seguida teve a escola dominical e ontem não fui eu que dei aula, foi um dos discípulos que deu aula, eu só fiquei ali para dar um pitaco ou outro. Quando terminou a aula de escola dominical, veio 2 irmãs, não foi uma, veio 2 irmãs, 2 senhoras, uma com a mão cheia de bala de hortelã e a outra com um pacote fechado de bala de gengibre para dar para mim as duas. Falei, rapaz, tá tão ruim assim que nem eu tinha imaginado. Vamos lá então, meninos, vamos dar, como a gente tem feito em todas as parolas, nesse segundo bloco a gente vai trazer então a pergunta de Jesus para os dias de hoje. E eu fiz uma provocação no final do primeiro bloco, que foi totalmente proposital, porque eu encerrei a minha fala no primeiro bloco falando a respeito do ganhar e perder, né? E aí eu quero trazer aqui no coração várias conversas que a gente já teve, e aí a respeito do crente só vitória, né? Que anda só em vitória, que não perde nunca, a gente só ganha, só ganha, só ganha. E aí, como é que você tá? Tá ótimo. Como é que tá a vida? Maravilhosa. Como é que estão as coisas? Crescendo. É sempre só vitória, né? A gente sabe que nem sempre é assim, a vida da gente não é um mar de rosas o tempo inteiro. A gente tem aqui as nossas oscilações. Mas, como eu disse no final do primeiro bloco, Jesus vem aqui para confrontar um paradoxo, né? Assim, algo que as pessoas lutam para entender e lutavam naquela época e lutam até hoje para entender que muitas vezes para a gente ganhar nós vamos ter que abrir mão. Muitas vezes para poder conquistar algo maior nós vamos ter que abrir mão de algo que é menor. E aí o maior ou menor aqui eu não quero entrar nesse campo porque a gente não vai ter tempo para discutir tudo isso. Mas quando a gente fala assim, olha, abre mão daquilo que é terreno para você ganhar aquilo que é eterno, a gente vai entrar num conceito aqui de sucesso. E eu queria abrir essa com o Wilsinho no segundo bloco, porque a gente escuta muitas coisas hoje a respeito do que significa o sucesso ao ponto de vista do mundo. Mas do ponto de vista do reino, Will, o que você entende que é uma pessoa de sucesso? Para mim, uma pessoa de sucesso é aquilo que o próprio Deus falou para Josué. Lá em Josué 1:7, ele fala assim, então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que, segundo a luz da palavra, é aquela que caminha sob a palavra. Ou seja, Salmo 119, 39 diz que a palavra ela foi estabelecida nos céus. Então, quando eu tenho o discernimento correto do que é a palavra, então uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que ela, de fato, de verdade, ela vive e ela expressa a palavra. Em Isaías 1,19 diz assim, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está falando novamente sobre ser bem-sucedido. Mas Deus falando ainda para Josué, no versículo 8 do capítulo 1, ele fala, não cesse de falar desse livro, medita na lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto está escrito. Então, ou seja, então existe uma consequência disso. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, veja que, na medida que eu caminho alinhado com a palavra, segundo a palavra, lá em 1 de João, se eu não me engano, está escrito assim como ele andou, nós devemos andar. Jesus teve um ministério muito bem-sucedido. E aí é que tem uma ruptura num pensamento mundano que ser muito bem-sucedido é ter dinheiro. Ser bem-sucedido é você, de fato, ter conquistado riquezas. Mas, a bem da verdade, a Bíblia está nos mostrando que, para eu ser bem-sucedido, é viver uma vida de santificação, é eu viver uma vida de despojo, ou seja, de eu me despojar, de eu me esvaziar, né? O próprio Filipenses, capítulo 2, vai dizer que tenhamos, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Que ele se esvaziou. Então, a partir do momento que eu vivo uma vida de renúncia, uma vida de cessão, uma vida onde eu abro mão do meu direito, quando eu pego os valores que a própria palavra está me dizendo a respeito, eu serei bem-sucedido. Mas, Wilson, você está sofrendo prejuízos. A própria palavra diz também, Paulo, escrevendo a Coríntios, ele fala, rapaz, eu fico muito louco pensando aqui que vocês estão levando irmãos da igreja para um tribunal. Será que não há entre vocês um homem justo que possa julgar entre vocês? E aí ele chega e fala assim, ao ponto de dizer, se for necessário, sofra o dano, sofra o prejuízo, abra mão. Então, ou seja, Jesus ele está estabelecendo para nós um princípio, um propósito, para que eu e você sejamos bem-sucedidos segundo o reino de Deus. Não segundo aquilo que o mundo está pregando. Nós falamos no primeiro bloco a respeito da mente, né, de você mudar a mente. E você pega hoje uma linha de coaches. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando, fazendo uma paráfrase, dizendo antigamente você tinha um pastor que ele ministrava sobre arrependimento, e hoje você tem coaches falando para mentes vazias sobre como você deve caminhar. Então, ou seja, uma pessoa que é vazia de si, ela quer ensinar uma pessoa a ser mais vazia que a outra, né? Quando, na verdade, a Bíblia está falando que você tem que se encher por dentro da palavra. Isso é tão bíblico, isso é tão lindo, que o próprio Cristo, em João capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, olha, você quer ter uma oração efetiva, uma oração que prevalece, uma oração que ela tem eficácia, sabe o que você tem que fazer? A minha palavra tem que ficar em vós, e eu tenho que ficar em vós, que se a minha palavra está em vós, e eu estou em vós, e nós não estamos dissociados, com aquilo que você pedir, vai acontecer. Você quer uma vida de uma pessoa que tem maior sucesso do que isso? Onde você está tão amalgamado com Deus, onde a tua oração... Eu amo quando eu vejo pessoas dizendo assim, ministrando, rapaz, o pensamento mal chegou no meu... O meu desejo mal chegou no meu pensamento e a minha oração já foi cumprida. É como se Deus estivesse já dizendo assim, rapaz, eu sei o que está dentro do teu coração. Você quer... Isso é mais do que alguém ser bem-sucedido. É você comer o melhor dessa terra simplesmente porque você está vivendo uma vida de santificação. E talvez a pessoa que esteja nos ouvindo aqui, esteja nos assistindo, fala assim, rapaz, ele vai dar uma chave onde eu vou ouvir e eu vou sair daqui e já vou ficar milionário. Vou te falar uma coisa. O reino de Deus é de perdas. Quando você perde, você ganha.
Quando você abre mão, você recebe. Quando você bate, você abre. Então, existe sempre uma interlocução minha com o mundo espiritual, mas sempre a partir de um prisma onde eu tenho que abrir mão, onde eu tenho que entender os princípios elementares da que a Bíblia vai dizer. Veja, Hebreus capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, que o primeiro princípio elementar é o arrependimento de obras mortas. Ou seja, para que eu ganhe, eu tenho que perder. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele tem por perdas todas as coisas. Ele abre mão de todas as coisas. Quando Paulo está falando isso, ele fala, olha, eu abri mão de tanta coisa por conta de vós, pelo evangelho, para que, tendo eu pregado, eu no final, eu mesmo não venha ser reprovado. Mas eu estou aqui para que vocês sejam promovidos. Então, Arthur, talvez não seja isso o que os nossos internautas gostariam de ouvir, mas a bem da verdade é, se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você gostaria de ter algo muito mais esplendoroso, eu posso dar um versículo maravilhoso para você. 2 Coríntios 2,14 diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha que palavra de vitória para você, meu irmão. Olha que palavra tremenda, é em Cristo. Mas sabe de uma coisa? O próprio Cristo também falou que no mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mesmo Cristo que te leva a caminhar em triunfo é o mesmo que adverte a você falando, olha, às vezes vai dar na canela, às vezes você vai ter que passar por luta, às vezes você vai ter que passar por aflições, às vezes você vai passar por tribulações, mas tem de bom ânimo isso, porque isso é o peso de glória daquilo que virá. E a palavra vai dizer ainda que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então significa dizer que eu em Cristo, vivendo uma vida de santificação, de renúncia, de perder a minha alma, perder o meu direito, abrindo mão do meu direito, à luz da palavra, eu sou tido como bem-sucedido. Olha que coisa maluca. Talvez para o mundo, eu sou tido como um derrotado, um perdedor, mas quando Cristo ele olha para mim, quando Deus ele olha para mim, quando os anjos olham para mim e falam assim, ele entendeu. É uma vida de renúncia, é uma vida de abertura de mão daquilo que ele teria o direito. Mas pelo evangelho eu abro mão. É como diz a canção, Paulinho, antes de você pegar o gancho, existe uma canção que fala assim, para o mundo é perda, mas para mim é ganho. A conta não fecha, né? E eu acho que é importante dar essa ressaltada naquilo que o senhor falou, e aí eu passo a bola para você. A palavra não está dizendo que nós temos que ser derrotados. Aquele que quiser seguir a mim, seja um derrotado, pegue sua cruz e siga-me. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo a seguinte coisa, abra mão daquilo que é seu direito. Abra mão daquilo que já foi conquistado e entregue para mim. É como se Cristo estivesse dizendo a seguinte coisa, olha, aliás, Jesus não, né? Vamos supor aqui uma Olimpíada onde um atleta ganha a medalha de ouro e ele simplesmente decide, na hora do pódio, pegar a medalha dele de ouro e entregar para o segundo colocado, entregar para o quarto colocado, como um voto de renúncia. Isso significa que ele é um derrotado? Não, ele continua sendo vitorioso, mas ele abre mão daquilo que é um direito dele por um gesto maior, por algo que é maior. E aí eu acho que fica o desafio, né, para quem está nos ouvindo e para quem está aqui nos assistindo. Viva por algo maior. Viva por algo que vai além do que aquilo que seus olhos podem ver. Viva por algo que vai muito além do que essas possibilidades dessa terra te mostram, né? A vida do cristão é uma vida de renúncia, mas está muito longe de ser uma vida de derrota, né, Oráculo? Olha que paradoxo interessante, né? O Will colocou o seguinte, anotei a frase dele aqui, o reino de Deus é um reino de perdas, né? Mas durante todo o tempo da fala do Will, ele falou sobre conquista. Você acabou de falar sobre isso, Arthur, conquista. Você usou esse termo, conquista. A pergunta que nós estamos circulando ao redor dela, de Marcos 8,36,
ela pressupõe o endereço da verdadeira conquista. E eu acho que é genial abrir esse segundo bloco falando acerca de verdadeira prosperidade, porque se a gente olhar bem o cerne desta pergunta, desse bate-papo de Jesus com os discípulos, esse bate-papo ele circunda em torno de uma falsa ideia de prosperidade que ainda perdura, inclusive em muitos modelos de pregação e de teologias que o Wilson mesmo acabou de citar. Por quê? Porque hoje aqui está nítido na passagem, está nítido no texto, na própria pergunta, no próprio versículo 36, está nítido esses dois fatores antagônicos que Jesus quer distinguir, ele quer diferenciar e deixar claro o que nós devemos perseguir. Quando ele fala de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então há uma antagonia entre mundo e alma aqui, né? E depois Jesus emenda essa pergunta dizendo assim: o que daria o homem em troco de sua alma? Esse o que daria pressupõe o seguinte: qual benefício, qual título, qual patrimônio, qual conquista que este homem teve nesse mundo que ele pode usar como moeda de troca em favor da sua eternidade, em troca da sua eternidade, né? A gente foi criado na igreja ouvindo a seguinte frase: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não está, isso não é um versículo. Na verdade, um texto que mais se aproxima disso, ele está no Alcorão. Ele não está na Bíblia, ele está no Alcorão, lá pelo capítulo 5 do Corão. 5:30 e qualquer coisa. Mas há uma fundamentação, há uma possível fundamentação na palavra a partir dessa ideia, desta teologia que Jesus quer montar, dizendo assim, cara, nenhuma das conquistas, ou nem o conjunto todo das suas conquistas nessa terra, vai ser suficiente para que a sua alma seja salva se você usar essas conquistas em moeda de troca. A gente tem a parábola de rico e Lázaro, do rico e Lázaro, que deixa claro isso. Agora, tem uma outra parábola pequenininha, né? Quem sabe a menor parábola, ela está registrada em 2 versículos ali em Mateus 13, está lá no 45 e no 46, que é aquela parábola conhecida como a parábola da pérola de grande valor. Que a palavra diz assim, ó, tem um cara que ele é um caçador de pérolas e ele descobre que em um determinado terreno tem uma pérola que excede o valor de todas as que ele tem. Então ele vai e vende tudo que ele tem e ele vai comprar aquele terreno porque ele quer aquela pérola. Aqui a gente entra nessa dinâmica distorcida da teologia contemporânea entre perda e ganho, entre verdadeira conquista e falsa conquista, entre conquistas humanas e conquistas feitas por Cristo em meu favor. Né? A canção antiga que a gente canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Aí a gente canta isso e fica buscando coisas. O que é a pérola de grande valor daquela parábola de Mateus capítulo 13? É o reino dos céus, é a salvação. E aí Jesus está dizendo, olha, é melhor o sujeito largar tudo, o cara abrir mão de tudo, né? O cara que vai comprar aquele terreno, que vai adquirir a salvação, que vai trabalhar para que ele possa desfrutar deste direito de, ganhando o terreno, ter a pérola nas suas mãos, né? Ou seja, caminhando com Cristo, ter a salvação nas minhas mãos. Eu vou abrir mão de tudo para isso. Jesus está deixando claro essa dinâmica de perda e ganho. E aí a gente volta naquela discussão inicial do que é, então, a verdadeira prosperidade, né? Aliás, o que é materialista demais. Eu concordo com o Will nesse ponto. O que é a verdadeira prosperidade? Se a gente perguntar o que é, nós já estamos partindo de um pressuposto material e vamos querer aquela chave que o Will acabou de citar. A pergunta não é essa, a pergunta correta não é o que é. A pergunta correta é onde está. Ela não aponta para algo, ela não aponta para coisa, ela aponta para uma condição, ela aponta para um lugar, né?
E o lugar da verdadeira prosperidade determina o valor da verdadeira prosperidade. Se a verdadeira prosperidade não é dessa terra, ela é celestial. Se ela não é algo material, mas é algo da alma, que diz respeito à minha alma, que diz respeito à minha cidadania e que diz respeito à minha salvação, então ela não é vinculada às coisas que esse mundo possa oferecer, mas ela é vinculada aos valores e méritos celestiais conquistados por Cristo. Então, se a prosperidade conota conquistar, e sim, a palavra prosperidade, na sua originalidade, apontando para os termos bíblicos, crede nos seus profetas e prosperareis, por exemplo, lá de 2 Crônicas 20:20, ela pressupõe conquistar, ser autorizado por Deus para conquistar. Opa, se Deus não atenta contra a sua palavra e os seus mandamentos, Deus só vai autorizar aquilo que está vinculado aos seus mandamentos, porque ele não transgride a sua própria lei. Então, para que Deus me autorize a qualquer espécie de conquista, eu preciso estar vinculado aos seus mandamentos. É o que diz Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2. Se eu ouvir e se eu obedecer os mandamentos que o Senhor me dá, né, sobre mim virão as bênçãos e me alcançarão. Isso aí é uma promessa de prosperidade. E os mandamentos, eles vão conotar qual é a vontade de Deus, eles vão explicar para mim qual é a vontade de Deus, para que eu possa viver essa vontade. A partir do momento que eu vivo essa vontade, eu descubro a dimensão, o lugar da verdadeira conquista, que não é um objeto, mas é uma conquista celestial, não é a conquista minha, não são as conquistas minhas, não são as conquistas desta terra, mesmo porque a junção de todas elas é incapaz de figurar como moeda de troca pela minha alma, pela salvação da minha alma. Então, as verdadeiras conquistas que eu preciso perseguir, a pérola de grande valor, são as conquistas de Cristo em meu favor. Amém. Eu encerro essa parola com as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. E ele vai falar a seguinte coisa: por isso fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, porque o que a gente vê é transitório, mas o que a gente não vê é eterno. Que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração. Nós queremos mais ou menos agradecer a sua presença aqui conosco. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo com muitos contatos. Siga-nos nas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, e em todas e na maior número de variedade de plataformas de podcast espalhadas no globo, no sistema solar e, por que não, na galáxia. Nós estamos alcançando outros mundos. Obrigado, Google Translator. Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.